Meu nome é Milene Rigueiro. O meu nome é Isis Fonseca. E esse é o Clube Delas Podcast. Eu tenho a impressão de que toda pessoa conhece essa sensação, a de terminar o dia cansada, e ainda sentir que fez pouco. O capitalismo incentiva uma lógica de produtividade, crescimento e desempenho constante. Nesse modelo, a gente é levado a acreditar que precisamos trabalhar mais, estudar mais, consumir mais e de estar sempre melhorando, como se nunca fôssemos suficiente. Essa cobrança se intensifica e cria uma sensação de que precisamos dar conta de tudo, o tempo todo. A gente precisa reconhecer os nossos limites e escolher conscientemente onde investir o nosso tempo e energia. E isso é também uma forma de viver de maneira mais equilibrada, sem produzir aquela pressão constante. É curioso porque muitas vezes a nossa lista de tarefas termina, mas a sensação de dever parece nunca terminar. Sempre parece que faltou alguma coisa. Sempre faltou responder aquela mensagem, ir à academia, estudar, dar atenção à família, organizar a casa, descansar. E, ironicamente, até descansar vira uma obrigação. E talvez essa seja a pergunta que vai acompanhar o episódio de hoje. Nós precisamos realmente dar conta de tudo? Ou nós fomos ensinados a acreditar nisso? E quando a gente olha para a publicidade, Isis, principalmente a partir dos anos 90, aparece uma figura muito interessante. A mulher independente, bem-sucedida, elegante, produtiva, mãe dedicada, esposa presente, que está sempre sorrindo para a câmera. E isso aparece nos comerciais, nas revistas, nos filmes, nas séries e nas redes sociais. É como se um modelo tivesse substituído o outro. Antes existia a expectativa de que a mulher fosse apenas dona de casa, por exemplo. E hoje, muitas vezes, a expectativa é que ela seja tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, a rotina também virou conteúdo. Acordar às 5, academia, skincare, leitura, café bonito, casa organizada, trabalho, estudo. Tudo isso pode parecer inspirador, mas também é uma forma de gerar comparação. Tudo isso parece muito inspirador, mas também é uma forma de gerar comparação entre as pessoas. Não significa que trabalhar, estudar ou empreender seja o problema. A questão é que quando tudo isso passa a ser tratado como uma obrigação permanente. E talvez o algoritmo goste justamente dessa sensação de perfeição. Porque a gente esquece, muitas vezes, que estamos vendo um recorte, uma narrativa, e não a vida inteira daquela pessoa. Parece que nunca existe um lugar em que uma mulher possa simplesmente existir, sem estar provando alguma coisa. Enquanto isso, a nossa vida real continua cheia de bagunça. Uma coisa que me chama a atenção, quando estamos falando de mulheres, é que quase sempre a culpa nos acompanha. Se trabalhamos muito, existe culpa. Se trabalhamos pouco, também existe culpa. Se descansamos ou se não descansamos, a culpa está sempre presente. Para mim, sucesso é ter tempo de qualidade com a minha família, poder ficar com meus amigos, é poder visitar minhas tias, é poder passar um tempo com a minha mãe. Essa definição do que é sucesso para você, ela é muito interessante. Quando eu paro para pensar nisso, é impossível não me lembrar do filme De Repente 30, por exemplo. A personagem, a Jenna, é uma adolescente que vive repetindo para si mesma e para os outros que quer logo fazer 30 anos, porque 30 anos é a idade do sucesso, e ela tá super empolgada para chegar nos 30, que não aguenta mais os dilemas e as questões da adolescência. E em determinado momento ela acaba indo parar nos seus 30 anos, porém com a sua mentalidade, né, com o seu espírito ali, entre aspas, de adolescente. Então ela se vê no corpo de uma mulher de 30 anos, vivendo a vida que ela está vivendo ali aos seus 30 anos e percebe que, na verdade, apesar dela ter conquistado tudo que ela sempre quis, ela não é quem ela realmente é, ela é uma outra pessoa, ela acabou se tornando outra pessoa no processo, e ela percebe que aquela não é a vida que ela quer viver, aqueles não são os amigos que ela quer ter, não são as atitudes que ela quer ter no futuro, e ela acaba fazendo assim de tudo para tentar voltar no passado, consertar as atitudes que ela teve e viver cada momento, né? Aproveitar cada fase da vida. Então, eu acho que assim, quando a gente fala dessa definição de sucesso, quando a gente traz à tona esse debate sobre comparação, sobre estar sempre olhando para a vida do outro e comparando com a nossa realidade, acho que é impossível não pensar nesse filme. Ele é top 1 dos filmes, assim, que quando eu não tô me sentindo bem comigo mesma, quando eu tô me comparando demais, eu paro pra assistir, e aí toca Viena, do Billy Joel, e aí eu já começo a chorar, e começo a
a voltar pra mim mesma, sabe? Entender que eu tenho meu tempo, que a minha realidade é outra, que os meus objetivos são outros. Não necessariamente eu preciso viver aquilo que o outro tá vivendo, sabe? Eu posso viver os meus sonhos, realizar os meus sonhos, viver os meus objetivos no meu tempo. E não existe essa questão de hora certa, né? Ou de tempo pra tudo. Tempo é uma coisa muito relativa, cada um tem o seu. Então acho que é sobre isso, assim. Essa conversa que eu tive com meu amigo sobre tempo e realização foi uma conversa muito honesta. Esse meu amigo é mais velho que eu e ele falou uma coisa que me marcou muito, que não existe idade pra você se sentir realizada. Porque ele se sentia realizado com 30 porque ele teve filhos e conheceu uma pessoa legal. Ele também falou muito sobre trabalho, esse meu amigo. Ele falou que os amigos dele se sentiam realizados porque passaram no concurso dos sonhos com 20 e poucos anos. Ele também passou no concurso com 20 e poucos anos, mas não era o concurso que ele queria. Ele só foi se sentir realizado com mais de 30, porque foi quando ele passou no concurso que ele realmente amava. Então essa questão de tempo, essa questão de comparação não é justa. Porque cada um tá vivendo um período da sua vida. Tem pessoas que se casam aos 20, mas só vão ser felizes mesmo depois dos 50, quando se divorcia e casa de novo com o amor da sua vida. Talvez a pergunta que estamos fazendo esteja errada. Eu acho que a pergunta talvez nunca tenha sido sobre como dar conta de tudo. E sim, por que nós estamos tentando dar conta de tudo? Por que estamos sempre correndo atrás de dar conta, de abraçar muitas coisas? A Milene falou no começo sobre essa lógica do capitalismo, né? A lógica da produtividade, de estar sempre crescendo, sempre trabalhando mais e sempre estudando mais. Eu acho que é interessante a gente pensar também que a nossa sociedade, o modelo de sociedade que a gente vive hoje em dia, ele é construído justamente para que a gente viva em prol disso. Então, nós somos incentivados, né? Não só nas redes sociais, quando a gente vê pessoas postando a sua rotina, às vezes só para compartilhar, outros de forma intencional, para fazer com que as pessoas se comparem mesmo. Isso acontece não só nas redes sociais, mas acontece ao nosso redor também. Nós somos estimulados constantemente a viver essa lógica da produtividade que o capitalismo incentiva. Então, acho que é interessante a gente se questionar também um pouquinho sobre o modelo de sociedade que a gente vive hoje e parar para pensar que isso é o que a gente vive aqui. Não necessariamente em outros países, em outros lugares, e a realidade vai ser a mesma. Então, essa lógica do tempo, essa lógica de como a vida funciona, acho que é interessante a gente pensar sobre isso até pra gente se questionar, pô, será que eu quero continuar vivendo nesse automático que eu tô sendo incentivada a viver? Ou será que eu posso ressignificar, reconstruir, claro, de acordo com as possibilidades de cada um, porque não dá pra gente fazer uma big revolução assim na sociedade, a gente consegue mudar o nosso campo aqui, o nosso ciclo, né? A nossa esfera. Então acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Hoje, a gente não queria ensinar sobre produtividade, nem gestão do tempo. A gente queria fazer um convite. Da próxima vez que você sentir culpa por descansar, pergunta pra si mesmo: essa culpa é realmente minha? Ou eu aprendi a senti-la? Porque talvez ninguém consiga dar conta de tudo. E talvez ninguém devesse precisar dar conta de tudo.